para gravar de novo. Gostaria de convidar, então, o Dr. Nelson Diniz Oliveira, é pediatra, neonatologista, doutor pela Unifesp. Nelson. Bom dia a todos. Muito obrigado por participar dessa jornada clínica e pesquisa sobre o bebê do Instituto Langage e colocar a questão da importância brilhante dessa associação entre a praxis clínica e, obviamente, a pesquisa para que ela possa empoderar uma praxis clínica com qualidade, né? E no momento que vamos discutir nessa segunda mesa, nós vamos ter trabalhos que conversam muito entre si, porque dizem respeito à instituição de sistemas de atendimento, obviamente com particularidades diferentes entre um e o outro, mas conversam de uma forma muito aproximada do ponto de vista do que se usa de conteúdo teórico para a instalação dos trabalhos, dos projetos e também das dificuldades existentes no transcorrer desses projetos, e acredito que os autores também vão tecer alguns comentários sobre resultados preliminares que sejam, mas que servem de feedback para trabalhar a continuidade dos seus trabalhos. Na primeira apresentação, que inicialmente eu iria fazer de forma separada uma da outra, para deixar as discussões após cada apresentação, nós vamos fazer como fez a doutora Gláucia, porque acredito que a interrupção das discussões ao final não seja tão maléfica, porque são coisas que permitem, como foi dito, um trabalho muito longo na discussão. O primeiro trabalho, a autora é Denise Bessa, que é psicanalista, que é mestranda da UFTM, diploma universitário de psiquismo face ao nascimento pela Université Paris-5, faz parte do Formação Permanente do Instituto Langage e é coordenadora da Clínica de Bebês de 0 a 3 Unimed Franca. O trabalho que ela irá apresentar é a estruturação da Clínica de Bebês Psicanalítica em um serviço de saúde suplementar na cidade de Franca, São Paulo. O trabalho seguinte diz respeito à experiência de um ambulatório no follow-up de crianças egressas de uma UTI pediátrica, a escuta da criança e sua família de forma transdisciplinar. Será apresentado pela doutora Kátia Cleia Moreira Reis, que é psicanalista, pediatra, aluna da formação permanente em psicanálise do Instituto Langage, psicanalista clínica da mesma instituição, membro efetivo do LACOUS de Bebês Brasil, especialista em saúde perinatal e desenvolvimento do bebê. Desde já parabenizo e agradeço as duas autoras e dou a palavra a Denise Bessa para apresentar o trabalho, e acredito que em 15 minutos mais ou menos, Denise, a gente usaria esse tempo com qualidade. Muito obrigado. Obrigada, Nelson, pela apresentação. Bom dia a todos. Então, vou começar. O título do meu trabalho é Estruturação da Clínica de Bebês Psicanalítica em um Serviço de Saúde Suplementar na cidade de Franca, São Paulo. Este texto tem por objetivo apresentar o processo de construção da Clínica de Bebês no Serviço de Saúde Suplementar na cidade de Franca, São Paulo, e a forma que o trabalho foi estruturado clinicamente. A princípio, vou justificar teoricamente a necessidade da implementação do serviço no ambulatório de psicologia da Unimed Franca. Em seguida, explicarei de que forma isso ocorreu e como trabalhamos atualmente, considerando a singularidade de cada sujeito dentro da clínica psicanalítica com bebês e pequenas crianças. São numerosas as produções no campo científico que apontam para a importância da detecção dos sinais indicativos de sofrimento psíquico nos bebês, ainda no primeiro semestre de vida.
Tem-se voltado bastante a atenção nos últimos 20 anos para a detecção de comportamentos indicativos de sofrimento psíquico no primeiro ano de vida, mesmo que tanto os estudos prospectivos como os estudos retrospectivos não apresentam ainda um padrão claro dos sinais de alerta infalíveis que indicaria os critérios necessários para o diagnóstico. Contudo, as pesquisas que focam a interação entre cuidadores e seus bebês têm sido de extrema importância e contribuído para os avanços nessa área, pois, como afirmou Rogers, 2014, o objetivo de investigar os sinais iniciais de autismo, por exemplo, é propiciar a intervenção a tempo e não estabelecer diagnóstico. Segundo Dawson, em 2018, é de comum acordo hoje que crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, TEA, podem se beneficiar quando iniciam um tratamento o mais cedo possível. Segundo Cruvellier, é comum admitir que os cuidados com crianças que apresentam TEA devem ser aplicados o mais precocemente possível. Alguns autores afirmam a possibilidade de mudança de trajetória na constituição psíquica, com intervenção a tempo, antes da instalação da psicopatologia, Lasnik. Dawson, em 2018, diz que os novos métodos de detecção precoce e tratamento mais eficazes permitem falar que a prevenção ao TEA é possível, identificando crianças de alto risco para autismo antes que a síndrome seja apresentada. Vários pesquisadores trabalham nessa direção, e no esforço de construir protocolos de detecção de risco nos bebês ainda no primeiro ano de vida. A pesquisa PREO, por exemplo, foi criada na França em 1999, a partir da hipótese de Marie-Christine Lasnik, de que o bebê teria uma dificuldade na instalação do terceiro tempo do circuito pulsional, tomando este sinal como indicativo da dificuldade do bebê em entrar na relação com o outro. O protocolo PREO-LIAC, 2017, validado para a utilização em bebês a partir de 4 meses, foi fruto da pesquisa multicêntrica prospectiva realizada entre 2005 a 2013, com a participação de 12.311 sujeitos, sendo 4.835 deles avaliados posteriormente. Este protocolo prevê a avaliação sistemática no 4º e no 9º mês de vida, da habilidade dos bebês em se engajar espontaneamente em uma interação prazerosa e sincronizada com seu cuidador. Os resultados da pesquisa identificaram a sensibilidade deste protocolo em detectar um sinal inicial do TEA, a partir dos 4 meses de idade, bem como outros transtornos ligados à linguagem, distúrbios do desenvolvimento neurológico e outros, a depender da pontuação do protocolo, classificando os bebês de risco e de sofrimento psíquico. San Jorge, 2017, no estudo comparativo de filmes familiares de crianças que se tornaram autistas e aquelas que tiveram desenvolvimento típico, afirma que os bebês que tiveram diagnóstico posterior de TEA mostram menor interesse em se orientar a direção do outro no primeiro semestre de vida e exibem menor interesse em buscar pessoas do que no grupo de crianças típicas. Ela chama a atenção que o real marco para o desenvolvimento social atípico é a fragilidade em iniciar a interação social, como observamos na hipótese de Lasnik, acrescentando que, sem o aumento da iniciativa social, a capacidade de ser receptivo e responder aos outros também se torna mais escassa. Além disso, os comportamentos intersubjetivos, mesmo que globalmente diminuídos, tornam-se especificamente menores após o primeiro aniversário. Toda a atenção voltada às pesquisas de detecção de sinais iniciais de autismo e intervenção a tempo com bebês em sofrimento psíquico nos revelam a importância dessa temática no campo científico. Juridicamente, ela foi reconhecida em 2017 com o sancionamento da Lei 13.438, que torna obrigatório o uso de protocolos que estabelecem padrões para a avaliação de risco para o desenvolvimento psíquico das crianças. Além disso, contamos com a importante contribuição das neurociências, que nos ensina sobre a epigenética, ou seja, a possibilidade que mudanças induzidas pelo ambiente ao nível da expressão dos genes, na qual o ambiente é entendido no sentido amplo, englobando tanto os fatores tóxicos como os físicos ou relacionais. Ansermet. Foi a partir desse caminho que o desejo da construção da clínica de bebês na Unimed de Franca surgiu. Apesar dos autores que eu citei até agora usarem os termos diagnóstico, risco psíquico e possibilidade de prevenção de autismo, a direção teórica que sustenta essa abordagem clínica não compartilha desses pressupostos. Segundo Parlato Oliveira, em 2022, passamos, com o tempo, a utilizar o significante risco antes da palavra sofrimento. Ele veio como herança do risco para autismo. Composto como risco de sofrimento, ele nos leva a pensar que há um risco e não um sofrimento.
o que, por consequências, pode levar a pensar em um trabalho de prevenção do sofrimento, ou seja, a uma pedagogia que controlaria todas as possibilidades de eventos possivelmente traumáticos e capazes de fazer o bebê sofrer. Assim sendo, pensamos no sofrimento psíquico do bebê ser escutado no tempo em que ele acontece, oferecendo uma escuta que reconheça esse sofrimento e que os sujeitos trabalhem em análise para resolvê-los, sem nomeá-los ou rotulá-los. Desta forma, não se trata de um trabalho de prevenção de autismo, mas sim de escuta analítica do sofrimento do bebê frente aos desencontros com o outro e aos desalinhos com o mundo. Parlato Oliveira. Para isso, foi fundamental conhecer o trabalho da psicanalista e pesquisadora Érica Parlato Oliveira, que já tinha em andamento projetos da Clínica de Bebês e seus pais em outras instituições, como a Unimed Rio Claro, a Pai de Campo Mourão, entre outros. Após estabelecer essa parceria para a construção do projeto da Clínica de Bebês em Franca, em 2019, foi necessário um intenso trabalho de articulação política que se estendeu por 2 anos, desde a apresentação do projeto da clínica, a diretoria da empresa, a aprovação e início das atividades. Consideramos que fomos atravessados por uma pandemia e as prioridades da instituição de saúde se voltaram para a contenção do avanço da Covid, conseguimos iniciar o trabalho clínico em janeiro de 2021. Entretanto, ainda contávamos apenas com uma profissional qualificada ao trabalho e poucos bebês eram encaminhados. De lá para cá, recebemos, até agora, 12 bebês de 0 a 6 meses, 4 bebês de 6 a 12 meses, 15 bebês de 12 a 24 meses, o que faz um total mais ou menos aí de 31 bebês ao longo de janeiro, que a gente começou, até setembro. Então, a gente tem um total de 261 crianças que já passaram por nós e, atualmente, 86 crianças de 0 a 3 anos em atendimento. Com isso, para a maior efetividade e funcionamento da clínica de bebês, o projeto contemplou algumas etapas importantes. A primeira delas foi a capacitação dos pediatras, que aconteceu via Zoom no início do segundo semestre de 2021. Com um total de 15 horas aulas, foram capacitados 23 profissionais, considerando que é imprescindível que eles, que acompanham os bebês de forma próxima na puericultura, tenham uma escuta e olhar atento e estejam aptos a identificar sofrimento psíquico nos bebês. Batalhamos para dar aos médicos ferramentas para que eles nos encaminhem os bebês que apresentam indicativos iniciais de sofrimento psíquico. Antes do início das aulas, foi feito um trabalho de apresentação do projeto para alguns pediatras, a fim de sensibilizá-los para a participação do mesmo, juntamente com o convite ao grupo de estudos, cuja temática era o livro Saberes do Bebê, da Érica Parlato. Paralelamente, também foi iniciado um trabalho com a maternidade do Hospital São Joaquim, aqui da cidade, a fim de estabelecer parceria para o encaminhamento também das gestantes, das puérperas e dos bebês em sofrimento psíquico. A segunda etapa aconteceu em dezembro de 2021, foi a capacitação e formação continuada da equipe para as ações do projeto, que consiste na busca ativa dos bebês e na realização dos atendimentos. As aulas aconteceram via Zoom, totalizando 15 horas aula para 18 profissionais. O projeto contempla ainda o acompanhamento em supervisão clínica semanal com a equipe, de modo a sustentar não só o processo de avaliação para detecção de sofrimento psíquico, mas o andamento do trabalho clínico. Vou falar um pouquinho da praxis da clínica com bebês. Então, o trabalho desta clínica de bebês tem como fundamentação teórica a psicanálise lacaniana em diálogo ativo com outras áreas do saber, como os conhecimentos trazidos pelas pesquisas científicas, as neurociências, a linguística, a pediatria, a psiquiatria, entre outras. Acreditamos que o trabalho só seja possível se nos abrirmos a escutar os sujeitos pensando de forma transdisciplinar e na singularidade de cada um. Atualmente, a clínica de bebês recebe crianças pequenas por encaminhamento médico, por se tratar de um serviço dentro de um plano de saúde. Os encaminhamentos são feitos, em sua maioria, pelos pediatras e neuropediatras. A clínica de bebês, neste serviço, se organizou da seguinte forma: triagem para avaliação psíquica dos bebês e crianças pequenas com a utilização de instrumentos científicos como o OLIAC 2017, Gordo e colaboradores em 1995, que permitem a identificação de sinais de risco, de sinal de sofrimento psíquico no bebê e na criança pequena, sendo, portanto, etapa fundamental de entrada na clínica. Por se tratar de uma clínica com funcionamento teórico-clínico específico, mesmo antes da implementação do trabalho, com a capacitação da professora Érica Parlato Oliveira, foi importante fomentar discussões clínicas com a equipe da psicologia infantil, para pensar em como receber os bebês e as crianças pequenas e quem escutamos na clínica. Até então, os psicólogos da equipe tinham como hábito atender nesta ordem os pais das crianças sozinhos e as crianças na ausência dos pais. Na clínica psicanalítica com bebês e crianças pequenas, isso não é uma possibilidade. É fundamental que o bebê escute
o que os pais dizem sobre ele, e partimos do princípio de que o bebê é capaz de dizer sobre seu próprio sofrimento, e o colocamos como protagonista desta clínica. Como explicita Marie Couvel em 2019, uma criança nasceu, ela está lá, impossível fazer sem ela. Ela está lá como agente condicionante da parentalidade. Ela está lá como ator no centro do encontro analítico. Cabe a nós, analistas, deixarmos-nos ensinar por ele. Nesta perspectiva, pensamos no bebê como sujeito singular, dotado de capacidade e de saberes. Ele é ativo e responsável pelo processo de constituição psíquica, mesmo com pouca idade. Consideramos que ele lida com o mundo de forma complexa, interpretando o que está em sua volta e o que é oferecido a ele, ou seja, o bebê constrói resposta que testemunham a cada vez o que há de mais singular nestes tão jovens sujeitos. Marie Couvel. Denise, 4 minutos. Ok, tô acabando. Entender que o bebê fala sobre si, aí é um encontro de traço que insiste no bebê de forma particular. Identificado recém-nascido, o traço que o anima, aquele pelo qual ele se apresenta, de forma a torná-lo absolutamente único. Sendo assim, o trabalho acontece na presença do bebê, acompanhado por seus pais durante todo o tempo da sessão e em todas as sessões, não havendo sessões anteriores entre pais e analistas. É imprescindível irmos ao encontro de cada bebê, sendo necessário entender as formas possíveis que esse bebê pode dizer sobre si. Sabemos que ele tem uma linguagem multimodal, isso quer dizer que ele se comunica de muitas formas, pelos gestos, expressões faciais, pelas vocalizações, pelo movimento, pelo ritmo. O psicanalista se põe a escutar o bebê e a pequena criança, estando à disposição de encontrá-lo, onde ele mesmo, com toda a sua forma de expressão, insiste. Se há algo a ser dito sobre ele, isso diz respeito a ele, faz parte do trabalho clínico que seja dito em sua presença, pois ao interpretar as angústias dos pais para o bebê, o analista oferece a ele a possibilidade de saber o que está apresentado de forma difusa e ambígua. Parlato Oliveira. Desta forma, não temos um roteiro que se coloque em ato nesse encontro com as famílias e seus bebês em sofrimento psíquico. Não existem perguntas preparadas a priori, lidamos com aquilo que aparece no discurso dos sujeitos na cena analítica, nos atentando ao que é anunciado, a ordem que os elementos aparecem, a forma como o bebê fala quando seus pais falam dele, do seu sofrimento nas suas formas de expressão multimodal. Utilizamos as escalas científicas para as avaliações, mas elas são feitas ao longo do primeiro encontro, ou mesmo nos encontros seguintes. Sendo assim, essa família ocupa um lugar ativo nas sessões com os bebês, que favorece que elas, que se ocupam a maior parte do tempo das crianças, entrem em sincronia, uma vez que essa clínica é marcada pelos desencontros e os mal-entendidos na relação. Com efeito, esta é exatamente a aposta da clínica psicanalítica, abrir espaço para permitir o encontro possível. Ansermet. Fazemos a função de intérprete, como chamou Parlato Oliveira, para que a troca comunicativa seja efetiva, em alguns casos dando suporte à mãe, para que ela possa se autorizar a saber sobre o que fala seu filho, em outros dando a voz ao bebê, que busca em vão ser ouvido. Estamos construindo esse trabalho com rigor teórico-clínico, empenhados em poder oferecer escuta àqueles pequenos que se encontram em sofrimento no início da vida, nos esforçando para que os pediatras que os recebem em puericultura possam estar sensíveis a esses sinais que eles nos dão de forma multimodal. Temos desafios que se colocam no caminho, como, por exemplo, a dificuldade em formar uma equipe consistente para o trabalho clínico com os bebês e os entravos burocráticos da instituição. Entretanto, temos a aposta da diretoria da empresa na execução do trabalho, do projeto do trabalho da clínica psicanalítica com bebês e seus pais. Para concluir, recortei alguns trechos das falas dos pediatras do último encontro da capacitação para ilustrar os efeitos produzidos na prática clínica deles com os bebês, como, por exemplo, abre aspas, aprendemos a valorizar a iniciativa do bebê, esse curso serviu para despertar a gente, passei a vê-los de outra forma, esse curso foi importante para perceber a diferença entre fala e linguagem, a importância de modernizar e atualizar o olhar sobre o bebê, tem uma visão completamente diferente dos bebês. A partir dessa abertura ao diálogo e ao desejo desse grupo de continuar neste caminho, passamos a nos encontrar a cada 3 meses para discussão clínica, sustentando uma prática transdisciplinar do trabalho analítico, explicitado aqui neste texto, e na aposta de que o olhar para o bebê de forma diferente, mudamos a nossa forma de trabalhar com ele na clínica. Muito obrigada. Muito obrigado, Denise, pela apresentação excelente, mostra que é um trabalho hercúleo, e de muita persistência para que ele continue dando frutos. Agora, a doutora Kátia Reis tem a palavra para apresentar a experiência de follow-up de crianças egressas numa UTI pediátrica
no Hospital Público do Distrito Federal. Doutora Kátia? 15 minutos também. Vim preparado para falar em 20, mas tudo bem. Eu não quero ser um elemento castrador, como a Érica colocou, mas a situação me obriga a esse posicionamento. Bom dia a todas e todos. É uma honra e uma alegria para mim estar participando aqui dessa jornada. Queria, antes de tudo, parabenizar o trabalho da Denise, que é um trabalho maravilhoso, que merece ser replicado no Brasil inteiro. Incrível. Então, vamos lá. Vou falar da experiência do segmento ambulatorial de crianças regressas de uma unidade de tratamento intensivo pediátrica, aqui no Distrito Federal. A escuta da criança e sua família de forma transdisciplinar. O segmento ambulatorial, que vou chamar de follow-up, de pacientes regressos de unidade de tratamento intensivo, UTI, é presente em vários países, alguns com mais de 30 anos de experiência. No Brasil, essa prática é bem estruturada nas UTIs de adulto e neonatais, mas existem poucos relatos de serviços semelhantes em UTIs pediátricas. Nesse artigo, apresentarei o segmento ambulatorial de crianças regressas da UTI, da UTIP, doutora Messia Lira. Abordarei sua origem, a composição da equipe, a dinâmica de funcionamento e relatarei o modo como a criança e sua família é cuidada, tanto no plano biológico, no suporte e tratamento de suas sequelas e comorbidades, quanto no apoio sócio-psíquico emocional. As demandas no follow-up estão relacionadas às doenças críticas que motivaram a internação na UTI e também às complicações e ou sequelas dessas ou de outras doenças surgidas durante o período da internação. Destaco, entre essas, a síndrome pós-cuidados intensivo, PICS, que é Pós-Intensive Care Syndrome. Caracteriza-se pela apresentação de uma coleção de sintomas físicos, cognitivos, psicológicos e emocionais que podem potencialmente levar à redução da qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Sobreviver a uma doença crítica em UTIP não significa necessariamente poder retornar à qualidade de vida anterior à internação. Tanto a criança quanto os seus familiares podem ser afetados por complicações que podem advir da internação da UTIP. Como os pacientes da UTIP são crianças e adolescentes, ressalta-se a necessidade imperativa da detecção e intervenção em tempo oportuno dos fatores que podem colocar em risco o seu desenvolvimento global. Por exemplo, o impacto de internações longas, o uso prolongado de ventilação mecânica, a imobilidade no leito, o uso terapêutico massivo e por longo período de pseudoanalgesia, a alimentação por sondas, entre outros. A preocupação com essas questões sensibilizou os profissionais da UTIP a conhecer como as crianças ficavam após a alta, como os pais ou cuidadores lidavam com elas, quais suas sequelas, a rede de saúde, de atenção primária à saúde as atendia, como poderíamos ajudá-los? A busca de respostas a essas questões motivou a criação do serviço de segmento ambulatorial dos pacientes regressos da UTIP apresentada nesse artigo. Considerando os fatores de risco ao desenvolvimento global da criança, o segmento ambulatorial faz-se relevante como uma continuidade dos cuidados intensivos prestados à criança e sua família durante sua internação. Decorre daí a importância do atendimento transdisciplinar para a reabilitação adequada e eficaz da criança, prevenindo complicações, recuperando capacidades e funcionalidades com recursos específicos para cada problema apresentado. A UTI pediátrica doutora Messia Lira, que eu trato nesse artigo, ela é localizada no Hospital Materno Infantil de Brasília, HMIB, iniciou suas atividades no início de 1984, quando ainda sem autonomia, era coordenada pela chefia da UTI de adultos e compartilhava com esta o mesmo espaço físico e a sua equipe de enfermagem. Em 1994, as UTCIPs foram reconhecidas oficialmente no Distrito Federal e ganharam equipes técnicas próprias. A equipe da UTI é composta por pediatras intensivistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogos, fono, TO, nutricionista, farmacologistas, dentistas e residentes das mais diversas especialidades. Ela tem como premissa valorizar as especificidades de cada profissão em prol da excelência do atendimento das crianças ali internadas. Busca-se o atendimento humanizado da criança e dos pais
ou seus cuidadores que o acompanham durante sua internação, direito este garantido pela Resolução CONANDA número 41, de 17 de outubro de 1995, que regulamenta os direitos da criança e do adolescente hospitalizados. O CIP atende a uma clientela pediátrica com idades entre 30 dias a 13 anos, 11 meses e 29 dias. Crianças criticamente enfermas, oriundas de emergências, enfermarias e centro de saúde das unidades de saúde do Distrito Federal e também do seu entorno. Ela é um dos maiores centros de formação de profissionais em cuidados intensivos do Brasil. Anualmente são formados 4 residentes de terapia intensiva. Há também residentes da pediatria e da residência multiprofissional, oriunda das áreas de enfermagem, psicologia, nutrição e fisioterapia, farmácia, terapia ocupacional e serviço social. Segmento ambulatorial da UCIP. Foi iniciado em 2001, mas de forma não oficial. Não havia um local específico, com algumas consultas realizadas nas dependências da própria UCIP. Não havia disponibilidade de carga horária dos profissionais para a realização dos atendimentos. E o índice de absenteísmo era alto. Em 2014, o ambulatório foi oficializado e passou a ter equipe e funcionamento fixos. A equipe é multidisciplinar, composta por pediatra intensivista, enfermeiro, fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e residente de diversas especialidades. No agendamento da criança, atendemos toda criança que tenha ficado internada na UCIP por mais de 48 horas, atualmente 72 horas. As consultas são agendadas para um prazo mínimo de 90 dias após a alta da UTI. O acompanhante da criança deve comparecer à consulta trazendo a caderneta da criança e o relatório médico da alta hospitalar. O ambulatório funciona uma vez por semana, às quartas-feiras, das 14 às 17 horas. Na dinâmica do seu funcionamento, seguimos um roteiro, a consulta segue um roteiro flexível, respeitando-se a singularidade de cada caso. Inicia-se com a apresentação da equipe, preenchimento dos dados informativos da criança e de seus pais. Depois faz-se a leitura do relatório de alta da criança e a inspeção da caderneta. Segue-se o exame físico, orientações, recomendações aos pais, encaminhamento e solicitação de pareceres, quando necessário. Os atendimentos são realizados com toda a equipe, a criança e o seu acompanhante numa mesma sala. Esse atendimento conjunto possibilita a avaliação da saúde da criança como um todo, suas sequelas, se há necessidade de encaminhamento a especialistas, trocas de cânulas, sondas e mais, o que é feito, se for preciso, durante a consulta. É importante ressaltar que toda a equipe escuta os pais e também a própria criança no que ela fala de si mesma. Respeita-se a criança, seja ela um bebê ou um adolescente, como um sujeito capaz e competente, que merece e deve ser tratado como uma pessoa única, nunca como um número de leito, um diagnóstico, um distúrbio. O ambulatório é também um espaço de escuta e acolhimento dos seus pais ou cuidadores, para falar sobre suas esperanças, medos, expectativas e angústias. Seus relatos trazem suas dificuldades de lidar com seus filhos, o medo de não saber como cuidar deles, de que possam voltar para o UTI, o medo deles morrerem. Há frequentemente relato de sentimento de culpa pela doença do filho, de um cansaço mental, exaustão mesmo, caracterizando o descrito como PICS. O estresse sofrido pelos pais devido à internação do seu filho ou filha em uma UTI pode afetá-los física e emocionalmente e também impactar o vínculo entre eles. Após uma internação em UTI, é comum a percepção do risco de morte da criança como uma perda da parentalidade. Por ocasião da alta da UTI, há a percepção também de um renascimento, não só da criança, como também de si mesmos como pais. No ambulatório, os pais ou cuidadores fornecem um valioso feedback sobre a qualidade do trabalho realizado na UTIP, facilitando identificar as crianças que precisam ser encaminhadas para profissionais especializados, possibilitando a intervenção oportuna de possíveis agravos ao desenvolvimento global da criança. Evita-se, com isso, novas internações hospitalares e o agravamento de doenças ou sequelas potencialmente ameaçadoras à vida. O acolhimento e escuta das crianças junto com seus cuidadores possibilita que eles se escutem também, contribuindo assim para uma nova compreensão do sofrimento experimentado por eles,
na recuperação da parentalidade e do investimento narciso no seu filho ou filha. Ao final da consulta, fazemos um resumo do exame físico geral da criança e conversamos sobre como está o seu desenvolvimento global. Se houver detecção de alterações no desenvolvimento da criança, os pais recebem orientações específicas e agendado o retorno. A alta é dada se avaliamos que a criança está evoluindo bem e que seu desenvolvimento integral está satisfatório. O registro geral do atendimento é feito no prontuário eletrônico da criança, junto aos seus dados da internação na UCIP. Confirma-se, assim, o atendimento ambulatorial como a continuidade dos cuidados prestados a crianças internadas na UCIP. É importante falar da detecção do sofrimento físico e psíquico da criança. A importância da detecção e intervenções precoces de questões psíquicas está prevista no Marco Legal da Primeira Infância e na Lei 13.257, que estabelece que todas as crianças, bebês de 0 a 18 meses, sejam submetidas nas consultas pediátricas a protocolo ou outro instrumento para a detecção de risco psíquico. Kátia, 4 minutos. 4 minutos? No follow-up dos egressos da UTIP, nossa atenção é dirigida para o reconhecimento de que a criança, não importando sua idade, possa estar em sofrimento psíquico. Érica Parlato destaca que o sofrimento, menos do que uma representação direta do que pode ter causado dor, ele é um elaborado processo de análise e interpretação da experiência reconhecida como dolorosa. O sofrimento não é um risco, como conclama Érica Parlato. Ela destaca a relevância do significante risco de sofrimento, pois isso afeta a forma como o sofrimento do bebê é escutado e como ele é cuidado. Esse significante risco pode nos levar a prescrever e antecipar e a supor, saber o que é arriscado. O risco estará sempre presente, independente de nossa ação. É preciso, então, trabalharmos com a existência do sofrimento. A criança sofre. Nesse sentido, destaco o cuidado especial da equipe do follow-up dos bebês regressos da UTIP. A atenção não somente ao potencial impacto da internação no desenvolvimento global da criança, mas também de que há uma função protetora do desenvolvimento conferido pela plasticidade cerebral e também pela epigenética. Amplia-se a escuta para a reabilitação da criança para além do desaparecimento de prováveis sintomas, passando pela continuidade do seu desenvolvimento como um todo, entendendo-se que devemos cuidar da sua saúde de forma holística, física, mental, social, afetiva, cognitiva e psiquicamente. Importante assinalar que também os benefícios econômicos da detecção em tempo oportuno dos fatores de risco ao desenvolvimento da criança, pois isso diminui demandas futuras por atendimentos de saúde e, consequentemente, diminui seus gastos, tanto para a família quanto para o Estado. Ao longo da existência do ambulatório de egressos, foi tentada a aplicação de questionários que avaliassem qualitativa ou quantitativa seu funcionamento e efeitos sobre o desenvolvimento da criança. Estudos qualitativos do follow-up ambulatorial sugerem melhores resultados que os quantitativos, demonstrando melhoras em desfechos intermediários como satisfação do paciente e dos familiares. Desde 2019, o time de fisioterapia da UTIP vinha fazendo a avaliação da condição funcional das crianças através da escala Functional Scale, Status Scale. Essa escala pode ser aplicada por profissionais de diversas especialidades, permitindo aos mesmos avaliar os desfechos clínicos e mensurar o desenvolvimento de novas morbidades. Essa avaliação no momento da alta da UTI é relevante por gerar indicadores de assistência que possibilitam uma melhor gestão dos recursos. A coordenação do ambulatório é feita pelo pediatra, mas ressalta-se que é assegurado o direito de todos os profissionais participarem sem que haja uma coordenação hierárquica. Todos têm o direito de falar e ser ouvido com igual importância. Ele é um serviço, um work in progress, que está em permanente construção e desenvolvimento de suas relações de trabalho, buscando novas formas de melhor atender as crianças e seus cuidadores. Para que isso aconteça, faz necessário as trocas de saberes e o investimento na formação permanente da equipe. O trabalho em equipe multidisciplinar é complexo e, por vezes, desafiador. Ele exige uma constante atenção ao respeito no trato uns com os outros, bem como ao modo como se atende a criança e sua família. Existe também uma formação permanente da equipe em busca de novos saberes a respeito da criança e, assim, melhorar a qualidade e eficácia dos serviços prestados a ela e às suas famílias. Nessa direção, o trabalho transdisciplinar propõe a transformação dos modos de relação e de comunicação entre os sujeitos,
produzindo assim a desestabilização das fronteiras dos saberes, dos territórios de poder e dos modos instituídos da Constituição das relações de trabalho. Com mudanças constantes desde sua implantação, o ambulatório avançou do trabalho inicial de poucos para uma equipe multidisciplinar. A mudança das relações de forma interdisciplinar, como descrito no trabalho da Dias em 2019, para transdisciplinar, faz-se relevante por apontar quebras de barreiras entre os diferentes saberes e práticas em benefício da criança. Estou terminando. É importante ressaltar que na interdisciplinaridade, as várias disciplinas cooperam entre si, mas continuam estruturadas em suas áreas. Já a transdisciplinaridade implica troca de conhecimentos e que é um entendimento que organiza e ultrapassa as disciplinas elas mesmas. Na atuação transdisciplinar, o entrelaçamento dos diferentes saberes permite a criação de um espaço onde a criança é tratada e respeitada holisticamente como sujeito a despeito de qualquer diagnóstico. A criança e seus cuidadores são respeitados nas singularidades de suas histórias e as intervenções são discutidas e planejadas por todos de acordo com as necessidades específicas de cada criança, de cada família. O segmento ambulatorial... Pode ser mais 1 minuto, hein? Tá bom. Passando já. Eu me planejei para falar em 20 minutos. Vamos lá, mais 1 minuto, senão fica desigual com a Denise. Tá bom. O segmento ambulatorial das crianças regressas na UTI é de crucial importância para que se possa ajudar a criança e suas famílias na mais diferente forma que se apresentam suas necessidades e demandas. Aprender a ler os sinais de sofrimento do bebê é fundamental para o sucesso do follow-up. Não é necessário esperar que os sintomas se cristalizem e se transformem em patologias ou sequelas que são preventivamente evitáveis para só depois intervir. Nesse sentido, observo que, menos do que processo investigativo sobre o que afeta o desenvolvimento da criança, precisamos afinar nosso olhar e escuta para o que ele nos diz de si, no aqui e agora, no momento que está sendo atendido. Evita-se, assim, se colocar no lugar daquele que sabe sobre o que vai acontecer e não daquele que escuta o que o bebê diz naquele momento. Seu sofrimento frente à ação do outro, frente a seus limites, às suas dificuldades e interpretações. Parlato 2022. Trabalhamos para oferecer um serviço de qualidade às crianças e suas famílias. Para isso, destaco alguns pontos que podem favorecer o melhor funcionamento do ambulatório. O cadastro do ambulatório no sistema ambulatorial da Secretaria de Saúde, treinamento e capacitação contínua da equipe, melhorar a rede de troca com a atenção primária e assim melhorar o fluxo de atendimento. Destaquei nesse artigo a importância do serviço de follow-up e de egresso de UTIP para melhor compreendermos o impacto da internação das crianças, nas crianças e familiares. Destaquei também a proposta ambulatório como uma clínica ampliada com atuação transdisciplinar, ao direcionar estratégias, métodos de articulação de ações, saberes, práticas e sujeito, pode-se efetivamente potencializar a garantia de atenção integral, resolutiva e humanizada da criança. Obrigada. Desculpa. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Denise. Desculpa esse papel aqui de lobo mau, mas quero parabenizar as duas apresentações. Eu vou me permitir fazer alguns comentários ao final dos questionamentos, talvez até para fazer uma ligação entre os dois trabalhos, que, a meu ver, são de implantações de serviço. E talvez nessa questão das implantações de serviço fosse muito interessante que os sustentáculos teóricos, que foram muito bem explicitados por vocês duas, eles tomassem um espaço menor do que a operacionalização na instauração do projeto que vocês fizeram. Isso permite, inclusive, a replicação desse projeto em outras circunstâncias. Eu acho que uma das coisas muito objetivas nesses trabalhos que se dirigem à praxe clínica, formação de novos serviços com novas ideias, ele precisa dessa parte forte e, por isso, eu vou depois fazer algumas perguntas a respeito. Mas muito obrigado. As perguntas estão abertas, né, no chat, ou para quem levante a mão. E Denise, se quiser também, às vezes, colocar, só um instantinho, alguma coisa, uma vez que eu fui mais rigoroso com o seu tempo, um pouco, né? Fica à vontade.
Senão... Eu queria fazer uma colocação. Pois não. Embora tenhamos feito trabalhos em localidades completamente diferentes, e eu não tenha conversado em instante nenhum, quando a Denise estava elaborando o trabalho dela, eu percebi que a gente usa, na narrativa, a gente usa a coisa do sofrimento psíquico da criança de uma forma semelhante. Isso diz bem da sintonia, de como a gente está percebendo o bebê, né, dentro das suas potencialidades e competências e habilidades, respeitando como sujeito e enxergando, mesmo um bebê, que ele pode estar em sofrimento psíquico. Eu gostaria de frisar isso. Ok, muito bem. Perguntas? Alguém levanta a mão. Tem a Camila ali. Camila. Pode abrir o microfone, Camila. Bom dia. A minha dúvida é o seguinte, pensando que o sofrimento ele faz parte da condição humana, até que ponto é possível e saudável a gente prevenir assim, todos os tipos de sofrimento, né? Eu não sei se ficou bem articulada a pergunta, mas eu fico pensando, às vezes, enquanto mães até, quanto as pessoas às vezes querem fazer tudo certo, tudo perfeito, e aí às vezes talvez essa angústia, essa busca incessante de prevenir todos os riscos, será que isso não seria prejudicial até para o bebê e para a mãe, ou para os cuidadores, né? Até que ponto é possível, necessário e saudável essa prevenção de sofrimento? Excelente pergunta, no meu ponto de vista. Camila, quem gostaria de iniciar? Denise, Kátia? Quando a gente fala de reconhecimento de sofrimento psíquico da criança, seja ele psíquico ou mesmo orgânico, não implica que a gente queira identificar precocemente ou antes do tempo, muito pelo contrário, que o que a gente colocou no nosso trabalho é exatamente da gente evitar se colocar no lugar daquele que sabe antecipadamente que aquela doença, por exemplo, vai levar que a criança tenha problemas emocionais, cognitivos e tudo. O importante é no aqui e agora, que a gente está com a criança, do modo como ela se apresenta, as suas manifestações de sofrimento, seja ela de ordem orgânica ou psíquica, que no bebê ele pode se manifestar das mais diversas formas, certo? É a gente reconhecer que ele sofre e não para antecipar, mas que a gente possa escutar esse sofrimento e procurar a melhor forma de ajudá-lo. Não preventivamente, entendeu? Mas no aqui e agora do seu sofrimento. Só Denise. complementando, Camila, embora eu tenha citado no meu texto alguns autores que falam sobre prevenção, né, e traz essa ideia que você falou na tua pergunta, o nosso objetivo não é prevenção, não é ir atrás e dizer, buscar esses bebês e fazer uma avaliação. A gente trabalha com aqueles bebês que chegam na clínica que por alguma razão podem estar em sofrimento psíquico. O trabalho, o que a gente está tentando fazer aqui, né, e é poder dar ferramentas aos pediatras que muitas vezes recebem esses bebês e não conseguem fazer a leitura de que aquilo é um sofrimento. E não é fazer um trabalho de prevenção, não é esse o nosso objetivo, mas é poder dar ferramentas aos profissionais que estão vendo esses bebês e por não saberem ler, passa, né, e daí chega para nós depois, né, onde esse sofrimento pode estar ainda mais evidente. Acho que a Érica quer complementar. Opa. Deu? Deu. Vocês estão me ouvindo, né? Eu acho que é importante porque a Camila, né, na sua questão, uma questão bem pertinente, Camila, você traz a questão
de prevenir, de risco, é justamente isso que nós, no Longajo, não estamos mais fazendo, né? Então, eu mesma, no passado, a gente continua estudando, continua, né, modificando a forma de pensar, ainda bem. Então, eu mesma, antigamente, falava em sinal de risco de autismo. Não falo mais hoje, primeiro porque o autismo não é o único sofrimento que pode acontecer, né? Então, a gente já evita olhar para qualquer inquietação da família como se fosse autismo. Então, longe disso. Porém, a gente reconhece que há uma demanda, que já tem ali uma demanda, por vezes do próprio bebê, por vezes da família dele, né, quando vem nos buscar. Então, não é da ordem do prevenir, é da ordem do reconhecer uma demanda, ok? Para falar rapidinho, né? Muito obrigada. Cláudia Carvalho levantou a mão. A gente pode ver a sua figura. Oi, Cláudia. Objetiva na pergunta. E para você que... pode manter, vou aproveitar, já que a Cláudia abriu a câmera agora, nós gostaríamos que todos os participantes mantivessem a câmera aberta o tempo todo. Isso realmente muda a qualidade da nossa interação. Obrigada. Abriu, Abre o Cláudia, vai lá. microfone. Microfone. Abra o microfone. Tá Uma Isso. alegria estar aqui com vocês, saudade de todos. Eu senti falta, tanto na primeira apresentação como nessa segunda, do bebê, que se falasse do bebê. Se falou dos pais, se falou muito dessa invasão midiática em cima do que é ser mãe, do que é ser pai, do que é ser uma família. E a gente sabe que a gente está vivendo um novo mundo, um mundo totalmente diferente, que social, política e economicamente a gente está tendo que se adaptar, e a mídia entrou na nossa vida e a gente, aos poucos, vai ter que saber lidar com isso, essa opinião, essas opiniões que nem sempre levam ao que a gente considera de o bom, o legal hoje. E com relação assim, aos dois trabalhos, eu entendo a pergunta da colega anterior, porque assim, se trata uma demanda, né, de sofrimento. Eu entendi a pergunta dela como, mas e sofrer não faz parte? Sofrer não faz parte dessa subjetividade, dessa criação desse sujeito? Eu compreendi assim a pergunta da colega anterior e assim eu senti falta, assim, a gente avalia uma demanda de sofrimento, mas assim, e esse bebê? Assim, em todos se falou dos pais, demanda, mas assim, esse bebê, ele começa a sofrer pós-parto, ele essa memória que ele tem, como no primeiro caso, na primeira exposição foi falada, essa memória ele de reconhecer a voz da mãe, assim, o bebê nasce e faz bum, aí ele começa a descobrir as coisas e ver e ouvir, não sei o quê. E esses 9 meses que ele passou em gestação, o que acontece com esse bebê? Né? Até o professor o professor Nelson já fez várias apresentações assim magníficas, e isso eu sempre perguntei a ele, né? Onde está essa memória fetal? Cláudia, acho que você também estava se referindo à primeira mesa. Eu te convido a ficar aqui, porque nossas mesas estão divididas em vários temas. Então, aqui a gente está falando realmente de 2 serviços e dessa instituição desses serviços, por isso o tema vai sendo
a gente fala de acordo com o que a gente escreveu, mas fique conosco que nós vamos falar bastante aí do bebê, dos saberes do bebê, e a sensorialidade fetal, que é um trabalho que nos é muito caro, não foi o nosso tema, por isso também que nós não falamos desses 9 meses de gestação. Mas continua aqui que vai ter muita coisa em torno do bebê, e você vai poder aproveitar bastante, tá bom? Obrigado, Denise, pela intervenção, e acho que possa ter contemplado um pouco, pelo menos inicialmente, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Nosso tempo Pessoal, também já está se esgotando, Nelson. Lani, Já. é uma pergunta bem objetiva e para Não, eu só respostas bem... quero pontuar uma coisa, né? Há 30 anos atrás, quando se tratava, né, de crianças com quadros de autismo, a gente pegava crianças na clínica muito mais graves, onde as estereotipias eram tão bárbaras que as crianças muitas vezes usavam capacete, né, quando batiam a cabeça, né? Então, pensar em uma saúde junto à pediatria, à UTI, aonde possa se falar a respeito, né, de uma escuta do bebê, é importantíssimo, porque senão nós continuaríamos a reproduzir as barbáries que nós fizemos há 30 anos atrás com as nossas crianças, né? Então, eu acho assim, magnífico isso, esse trabalho que vocês fazem, riquíssimo as 2 mesas, e o lugar da escuta, e é da escuta do bebê, isso que é mágico. Era isso que eu ia colocar. Obrigado, Lani. Então, para finalizar aí a mesa, eu gostaria de fazer algumas considerações bem rápidas, obviamente todos 2 trabalhos excelentes e permitiria aí discussões muito longas. Primeiro, a Denise, né, no seu trabalho, pensar um pouco, porque muitas vezes a questão de risco de sofrimento psíquico e sofrimento psíquico como fonte de demanda ao atendimento, como porta de entrada, eles se confundem, né? Porque quando você diz textualmente que pediria obstetras e outros profissionais que encaminhassem pacientes com sofrimento psíquico, né? E então seria uma questão, e o risco de sofrimento psíquico obviamente, nesse trabalho que vocês fizeram com os pediatras, com outras especialidades, para identificar, né, sinais que possam estar levando a um sofrimento psíquico, eu acho que são 2 coisas talvez muito próximas e que a gente possa talvez ter mais tempo para discutir isso, né? Dentro do meu entender, sempre que a gente trabalha com a possibilidade de identificação de algo que não vai bem, né? Porque na realidade o risco é algo que eventualmente meu olhar diz que não vai bem. E mesmo trabalhando escuta, eu estou trabalhando prevenção. Então, tenho, dentro do meu entendimento, sempre esse sentido. Então, seria essa escuta aí que eu gostaria depois, em algum outro tempo, que a gente pudesse se estender na discussão. A Kátia, o trabalho dela, ele já trabalha com crianças que tiveram sofrimento psíquico, entre outros tipos de sofrimento. Tanto é que essa síndrome pós-internação em UTI pediátrica na realidade, uma avaliação médica, né, de todas essas questões com olhares, eu diria, muito próximos e, obviamente, com as significações também muito próximas. E aí a ideia de, uma vez que trabalhe dentro da UTI, ter, aí entra a prevenção, uma atitude que diminua, obviamente, essas questões no teu acompanhamento ambulatorial, né? Então, essa é, a princípio, uma coisa assim, bem simples e bem pontual nos 2 trabalhos que eu quero
parabenizar e colocar, muitas vezes, com o que é essa transdisciplinaridade, que faz com que a gente consiga operacionalizar essa transdisciplinaridade. A gente fala muito nela, mas do ponto de vista, ela fica muito mais na retórica do que na parte prática. E como é que vocês enfrentam esses desafios para poder ir alinhando mais essa questão? Obrigado, desculpe aos organizadores, mas eu ainda deixei 5 minutos para a próxima mesa, que é de 11h20. Tá perfeito, Nelson. Nós que agradecemos imensamente, tomamos nota aqui das suas questões, né, Denise e Kátia, porque a gente vai continuar a discussão. Agradecemos aí essa possibilidade, né, de ter essa interlocução com você. E não tem do que pedir desculpa. Você fez o papel do Lobo Mau super bem. Obrigado a todos. Andréa? Obrigado. Nós temos agora a possibilidade de fazer um pequeno intervalo, tá? Podemos voltar às 11h20.